Fala, turminha! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Como eu vim falando, né? Hoje, quarta-feira, bora fazer um apanhado aí, um videozinho falando um pouco das movimentações dos ativos, né? Como vocês já sabem, a gente não tem feito mais vídeos todos os dias, mas já vão aí pensando no assunto. Quem não se tornou membro, é uma forma de ajudar o canal, é muito importante. E são coisas que valorizam o trabalho da gente, né? Afinal de contas, a gente está sempre fazendo tanta coisa gratuita, dando tanto conteúdo para vocês. E possivelmente, como eu já falei, eu tenho pensado bastante em fazer algumas coisas mais diferentes para os membros. É R$ 7,99 por mês, turma. Isso aí não pesa nada no bolso de ninguém. E aqui hoje eu vou dar uma passada, mais ou menos, um modelo de estudo que eu estou pretendendo fazer para quem quiser se tornar membro e em um futuro breve, talvez a partir do 1º de março, a gente já começar, além das aulas semanais exclusivas para membros, a gente também ter os estudos diários para os membros do YouTube. Então, vai pensando a respeito, considera isso, deixa aquele like, se inscreve. Tá chegando de paraquedas agora, tem uma playlist aí chamada Smart Money do Zero, que nela você vai aprender tudo que você precisa. E se mesmo assim não for suficiente, o treinamento ainda está em promoção. Aproveita que vai até dia 29 a promoção do treinamento, link também na descrição, beleza? Então começar a falar aqui, primeiro vocês estão vendo o gráfico que está um pouquinho diferente, né? A pedidos aí, duas coisas que eu estou fazendo para facilitar, tá, turma? Eu achei esse... É um indicador, na verdade, a gente fala indicador, né, no TradingView, mas que ele me dá aqui os horários das sessões. E isso vocês vão entender dali a pouco quando eu começar a fazer o estudo da parte da Bolsa Americana e do euro-dólar, tá? Os ativos que eu vou estar trabalhando nos estudos são esses aqui, tá? Esses carinhas aqui. WIN, dólar, Nasdaq, S&P, Dow Jones, euro-dólar e ouro. Esses e acabou. O estudo vai ser sobre esses ativos. A gente vai estar fazendo todos os dias, né? Por enquanto a gente vai estar fazendo aí alguns estudos para vocês entenderem, mas o intuito é fazer com que vocês entendam a movimentação do preço de cada ativo, como eles funcionam, para que vocês possam aplicar isso no ativo que você quiser. E por que eu coloquei esse indicador aqui? Porque ele nos dá os horários das sessões. Então vocês percebam que aqui, deixa eu ampliar, aqui na nossa B3 a gente pega um pouquinho da Bolsa de Londres e pega a Bolsa de Nova York. Tá? Então a gente tem as duas sessões aqui, Londres e Nova York. Londres vai até as 11h30 e depois Nova York das 11h30 até as 18h, que é o horário que a gente trabalha. Depois vocês vão entender mais, eu vou explicar melhor o porquê da importância da gente observar isso, não no índice no dólar, tá? Mas nos índices americanos, nos ativos que a gente opera lá fora. Falando em índice, o que nós tivemos hoje aqui? Tivemos um dia horrível que não fizemos nada, eu acabei não fazendo nada por conta dessa movimentação de caixote que ficou aqui a manhã inteira. Não vendi aqui, também não comprei aqui. Estava numa expectativa de que o preço rompesse aqui, fizesse um sweep para depois ele dar a venda. Conforme eu desenhei, ou esse movimento aqui que foi o desenho que eu postei lá no grupo, que inclusive é o que ele está fazendo no momento, né? Quando a gente olha aqui, ó, é o desenho que ele está fazendo no momento. Só que demorou demais, foi um dia travado. E como vocês vão ver, o mês de fevereiro ainda vai ser meio travado. O que vocês precisam prestar atenção aqui? A gente trabalha com o preço do caro até o barato, tá? E é muito importante vocês se situarem em time frames maiores também para ver o que está acontecendo. Principalmente os 60 minutos. Quando a gente olha os 60 minutos, a gente vê que o preço montou esse fundo triplo aqui embaixo, capturou a liquidez aqui e está subindo. Até onde? Até a região de oferta.
O que a gente tem aqui em cima? A gente tem possíveis regiões vendedoras. Aqui nessa região onde ele está, a gente tem o order block do 15, depois a gente tem esse order block do 60 lá em cima. A gente vai tentar achar essa movimentação do preço. E aí é que entra o grande detalhe de vocês saberem analisar o time frame grande com o time frame pequeno. Deixa eu só tirar aqui para não ficar tão poluído. Sim, fica melhor, depois eu coloco lá quando a gente for fazer o Nasdaq. O preço ele está chegando numa zona de oferta, e é só que a gente sabe que ele não rompeu o fundo e ele tem alvo lá em cima. Só que ele fez esse rally e agora está fazendo essa base aqui. O que a gente tem que estar atento nisso? Amanhã, o preço ele precisa vir pegar liquidez para continuar subindo. Por isso que a gente tem que ficar esperto com essa movimentação que eu desenhei, porque ele pode vir aqui, pegar liquidez e continuar. Afinal de contas, é esse movimento que ele está fazendo. Por isso que vocês precisam estar atentos. Ah, Emerson, então eu vou esperar ele chegar aqui embaixo para comprar? Não, sabendo que a gente está numa zona de oferta, ele tem um alvo de demanda para depois pegar combustível, liquidez e subir, o que você tem que analisar? Que isso é o grande problema da maioria. Não analisa o caminho que ele pode fazer, ou seja, se eu tenho que pegar combustível embaixo, né, pegar liquidez embaixo para continuar subindo, qual é o caminho que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho aproximadamente 1.800 pontos de caminho, ou seja, eu consigo pegar uma venda, se ele me der a oportunidade. Aí que entra o quê? O grande problema da maioria ficar adivinhando tudo, adivinhando fundo. Quando o preço tem esse movimento e você está vendo que ele fez uma mitigação, ele fez uma consolidação, fez um sweep e fez aparentemente um falso rompimento, porque vocês percebam, ele fechou dentro da caixa. Para ele vir aqui, ele não vai vir direto. Então, o que vocês têm que esperar? Uma possível quebra de estrutura, que aí no caminho você pode ter uma oportunidade de pegar um trade de 700, 800, 600, 500 pontos. É isso que a gente busca, uma reversão para você pegar uma entrada com confirmação numa venda aqui. Não é simplesmente o preço está chegando aqui, está no order block do 15, né? Eu vou sair vendendo. Não, pode fazer isso? Ok, pode. Saiba que a tua venda, deixa eu só tirar esse zoom aqui. Amanhã, se o preço abrir nesse range, negar o topo e voltar, você vai saber que a sua venda ela está aqui pelo menos nos 50% desse order block, o stop está atrás e o teu alvo está ali embaixo. E a gente não sabe se ele vai romper. Então você tem um trade de mais de 3-1. É válido arriscar? Se está dentro do teu gerenciamento, beleza, você vai ter um stop um pouco maior, porque que nós estamos falando de um gráfico, de um order block, de um gráfico de 15 minutos, né? Então isso você tem que ter atenção. Agora, se você trouxer para o time frame menor, olha só, perceba que nós temos aqui no time frame menor, tivemos a notícia, tivemos muita rejeição, aí a gente tem o que aqui? Ó, eu tenho essa região que ficou de liquidez. Que o stop de todo mundo que está comprado está aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? Se o preço abrir rejeitando, esse aqui é o sinal para você pegar a venda, se ele perder esse fundinho aqui. Então, com isso, vocês começam a ter a operação dentro dos 5 minutos na confirmação do sinal que a gente teve. Inclusive, olha só, é um spinning top verde, né? Um spinning top branco que ficou aqui. O que pode acontecer isso aqui? Dependendo. Se o preço abrir amanhã cedo, isso aqui vira um order block. Se o preço perder o fundo aqui amanhã,
isso aí já é um order block validado, né? Vai que o preço abre aqui amanhã e volta aqui e dá a entrada para vocês. Isso que vocês têm que prestar atenção. Então, essa leitura é muito importante de vocês fazerem. Então, sempre se baseiam nos 60 minutos, no time frame maior, para isso, para vocês entenderem o que é, onde estão os alvos. Saibam que muitas vezes os order blocks grandes dos 60 minutos, eles são alvos, eles necessariamente não são os order blocks de entrada. Então, se você está numa zona que está vendo que o preço pode ter alvo até uma outra, sim, é válido você fazer uma operação dentro dessa região, tá? Então, estejam atentos em relação a isso. Beleza, turminha? Então, assim, ó, esse aqui é nosso desenho que a gente tem do índice para amanhã. Bora falar da doleta. Dólar. Dólar também ficou travado o tempo todo aqui nesse fundo. Olha só, quando a gente olha, ele até deu uma compra de manhã, que ele fez um sweep aqui na hora da abertura. Deixa eu botar aqui no 15 que vocês vão ver. Ó, na abertura do pregão, ele fez um sweepzinho aqui dentro desse order block, que estava marcado aqui da notícia do payroll, e acabou dando uma compra. E olha que foi uma comprinha que não foi ruim, tá? Tudo bem que o range dele foi horrível, mas era um stopzinho de 4 pontos e ele chegou a andar a 20 pontos. Para vocês verem a porcaria de dia que teve hoje, o range do dólar ele não passou não conseguiu chegar a 30 pontos. Né? Dia horrível hoje. O que a gente tem aqui agora? Eu tenho essa região aqui como sendo a primeira região aí de observação, tá? Depois disso, a gente sabe que nós temos a extremidade e é sim o melhor ponto para você pensar numa venda. Então, o que é que a gente tem observado aqui? A mesma coisa que eu falei para vocês do índice. Se ele está aqui embaixo, ele veio capturar liquidez aqui, o que eu vou estar atento amanhã? Deixa eu só limpar isso aqui. Amanhã eu vou prestar atenção se ele rejeitar o fundo para ir até o próximo alvo. Claro, vai de uma vez? Não, não vai. Então você vai ter que entender no movimento, analisando o gráfico de uma hora, que se ele abrir amanhã cedo aqui, rejeitando esse fundo de novo nessa zona aqui, ou até mesmo fazendo um sweep aqui, aonde é teu alvo? É essa região aqui, ó, tá? Que é o primeiro alvo que a gente vai ter no dólar, nessa consolidação. Então, estejam atentos em relação a isso. Aproveitar para surfar esses movimentos aí, para estarem buscando aí operações no sentido que o preço está indo. Quando eu falo isso aqui, é por isso que eu falo para vocês que a gente que opera Smart Money, a gente opera para os dois lados. Claro, a gente sempre vai priorizar o lado principal da tendência, mas a gente consegue analisar e ver o lado que o preço está indo de ambos os lados. E aí você consegue pegar a tua parte ali no trade, simplesmente diminuindo o time frame, né? Diminui o time frame, você vai ter aí os seus pontos de entrada, que nem aqui, ó, a gente tem a zona de demanda aqui embaixo, que você pode estar pensando na descida aqui e pegar uma compra caso ele venha a rejeitar ali, né, naquela região, tá? Então, estejam atentos em relação a isso, beleza? Bora falar da Nasdaq agora. Agora a gente vai ligar aqui, porque isso aqui é muito importante para vocês entenderem a importância de ver o que acontece. E é por isso que eu falo para vocês pararem de perder tempo com operar Nasdaq, S30, S500 à noite. Vocês têm que entender à noite para quê? Para saber o que é que está acontecendo. Porque normalmente ele vai fazer isso aqui, ó. Podem perceber. Deixa eu botar aqui no 15, que aí fica um pouquinho melhor.
Olha como o preço ele faz bastante coisa interessante. Tirando esse dia aqui que foi o feriado, né? Olha só o que acontece. Ele sempre, a sessão asiática sempre vai ser a sessão travada. Pode ver que ela sempre vai ficar no range travado. Aí nós vamos ter a sessão de Londres, que quando abre a sessão de Londres, o que acontece? Olha aqui, ó. Abriu Londres, capturou liquidez e deu a venda. Abriu Londres, capturou liquidez e deu a venda. Depois ele perdeu o fundo na sessão de Nova York, voltou a testar o fundo e deu a venda. Aqui, Londres, Nova York, feriado. Abriu a Ásia na terça-feira com o feriado americano, a Ásia movimentou. A liquidez aqui que ele tinha capturado desceu e deu a venda. Então vocês vão entendendo a importância que a gente tem dessas regiões. Hoje, olha só aqui também. Olha o tamanho, olha a venda que deu. E é isso que vocês precisam estar atentos. O preço está numa tendência de baixa. Teve Ásia, Londres perdeu fundo, criou um novo range, gerou região de liquidez. O que aconteceu quando abriu Nova York? Capturou essa liquidez e rasgou para baixo. Olha hoje o movimento que aconteceu. Hoje. Consolidação da sessão asiática, Londres. Capturou a liquidez da sessão asiática e desceu. E eu peguei só uma parcelinha, tá? Eu peguei essa descida aqui até a mínima. Peguei só isso aqui. A conta de 50k que eu comecei o teste hoje deu $305. Só esse pedacinho aqui. Mas olha só o que aconteceu hoje. Mesma coisa, o preço está em tendência de baixa. Abriu Londres, veio capturar a liquidez aqui. Capturou a liquidez de Londres. A gente tinha aqui... Deixa eu só acertar isso aqui. A gente tinha essa região de liquidez, a gente tinha essa região de liquidez. E no time frame menor a gente tinha essa aqui. Então, o que a gente tinha de observação aqui? Primeiro, essa aqui. Aqui seria a primeira alternativa. Se ele passasse direto, teria essa outra oportunidade, que é o que ele foi fazer agora, tá? Mas olha só como o movimento ele é muito claro e vocês precisam estar atentos. Nova York ele sempre vai fazer isso, tá? Ele sempre vai fazer, testar um lado, testar o outro e descer. Ele sempre faz a captura de liquidez, prende compradores e vendedores na abertura de Nova York. Então vocês precisam estar espertos em relação a isso. Mas olha a relação que deu o trade. Olha só. Até o fundo. Um trade de 8-1. Porque o stop era atrás do pavio, tá? Quando a gente faz esse movimento de captura, quando o preço ele pega essa liquidez, bate e volta, o teu stop está sempre atrás do pavio na abertura do mercado. Você não pode alongar stop. Por isso que o risco-retorno dessas operações ele é muito rentável. Isso que nós estamos olhando 15 minutos. Se a gente olhar o 3 minutos, vocês vão ver, claro, o meu stop ficou um pouco maior, porque eu fiz essa operação aqui, ó. Eu deixei minha entrada um pouquinho acima do rompimento. E aí o stop estava aqui, quando ele bateu e voltou, eu desci para cá. E aí a saída foi aqui na mínima. Então, um trade de 6-1, né? Bem tranquilo, a favor do movimento. Porque assim, ó, ele faz isso, captura liquidez embaixo, captura liquidez de Londres e aí vai para o alvo. Qual que alvo, Emerson? O alvo que a gente tinha aqui no gráfico de 1 hora. Lembrem-se, o preço, isso que ele não chegou no alvo. A gente tem um order block dos 60 minutos aqui. Esse cara aqui. Então perceba que o preço não teve força para chegar ainda.
O que ele está fazendo agora? Vamos limpar essas liquidez que já foi tudo capturada. Agora ele está vindo fazer o quê? Buscar essa aqui. Da sessão da Ásia de ontem à noite. Quando a gente traz para 15 minutos, né? A gente vai ver aqui, ó. Tá no order block, no pavio. Vamos aguardar, né? Porque a princípio eu trabalharia com essa região aqui. Ó. Esse carinha aqui, que seria o ponto correto da entrada nessa venda aí. Pegar essa liquidez aí naquele order block logo ali atrás, stopinho curto, e aproveitar essa outra descida até no alvo, tá? No Nasdaq, isso aqui que é um ponto bem interessante. Vejam que aqui, ó, o Forex já abriu com gap. A gente ainda vai ter a abertura da CME às 20 horas, tá? S&P, a mesma coisa que o Nasdaq, tá? Olhando o gráfico de 1 hora, a única coisa que a gente tem de diferente é que ele está vindo nessa zona aqui. Deixa eu colocar no 15. Ó. Que o S&P ele já passou daqui. Então, aqui a gente vai estar atento a esse imbalance aqui. Tá? Que inclusive ele está chegando agora no Fair Value Gap aqui. Para uma possível captura de liquidez e uma descida. Depois disso, a gente tem o que? A gente tem o outro espaço, o outro ponto, que é a extremidade aqui atrás. Tá? Essa atenção que vocês precisam ter para estar tomando as decisões. Além do que, a gente ainda tem esse outro carinha aqui. Essa região aqui também é uma região importante. Tá? Então estejam atentos aí em relação a isso. Certo? S&P, então a gente tem isso daqui. Falando no Dow Jones também eu não consegui fazer, não deu tempo de fazer a entrada no Dow Jones. Foi essa daqui, a mesma coisa, que eu peguei no Nasdaq e no Dow Jones, eu fiquei esperando o Dow Jones, ele foi muito rápido, não coloquei a ordem na pedra, e olha, isso aqui ele pagou num candle só. Esse trade aqui foi num candle só. E foi exatamente até o order block aqui de baixo dos 60 minutos. Tá vendo? Cadê aqui? Aqui. Deixa eu botar aqui no gráfico de 1 hora. Aí vai ficar claro. Olha lá. Foi exatamente capturar a liquidez nessa região aqui. E ele ainda tem alvo para baixo, tá? Então isso é que vocês precisam estar atentos. Olha o movimento que ele fez aqui no fechamento do pregão. Ele veio buscar a liquidez da sessão asiática, tá? Que é exatamente isso aqui. Então, muito cuidado, né? Aguardar, porque agora vai ser uma sessão que provavelmente ela vai consolidar, fica consolidada aqui quando abrir, para depois ele ir nos alvos. Quando a gente fala de 1 hora, esse é o range que a gente está trabalhando. Então, é isso aqui que vocês precisam ter atenção, ó. Aonde o preço está, para onde o preço vai. Ó, o preço chegou no topo, pegou a liquidez aqui, fez o choque, nós tivemos o choque aqui, voltou, pegou a liquidez e está descendo. Então, se ele veio aqui do mais caro, qual que é o alvo agora? O order block mais barato. Então, aqui a gente vai esperar por uma captura de liquidez para uma possível volta até a região lá de baixo. Lembrando, tudo isso esperando confirmações, tá, turma? Para vocês não serem aí pegos de surpresa em relação a isso. Deixa eu só
Bora falar do euro. O euro tá meio, tá subindo agora, né? Ele veio aqui, ó, na região de demanda do gráfico desse time frame maior, mas ele veio aqui, ó, no gráfico de 1 hora, no order block de 1 hora. Ó. Nem chegou, cheguei. Veio pegar a liquidez aqui no gráfico, no order block de 1 hora, pegou e agora está no movimento de alta. O que a gente tem aqui agora? Ó? Percebam que a gente tem um alvo lá em cima. Esse aqui é o alvo dos 60 minutos. Então, é o possível alvo que o EURUSD vai buscar liquidez. Então, o que vocês têm que entender? O que ele está fazendo? Olha aqui. Veio, buscou liquidez no order blockzinho aqui na base e está seguindo o caminho dele. Para dar alguma continuidade no preço, ou ele quebra esse topo, volta e te dá uma outra compra, ou ele perde esse fundo, que ainda assim ele pode subir, porque isso aqui pode ser uma captura de liquidez para ele vir até aqui nessa região para dar uma nova compra. Então, isso tudo vocês precisam estar atentos em relação a isso, tá? Quando a gente deixa aqui no gráfico de 15 minutos, vocês vão ver que sim, a gente tem alvos ali embaixo para estar pensando em compras. Eu ficaria esperto com qualquer coisa aqui em cima. Vou deixar marcado? Vou, porque é o risco retorno, tá? A gente tem essa região aqui, que seria o primeiro alvo de uma venda. E depois a gente tem a região mais forte, que é essa região aqui. Que aqui sim a gente poderia pensar em algo mais, mais interessante, digamos assim, visto que esse aqui já foi mitigado, esse aqui já era, então o preço segue, tá vendo? Ele pode usar isso aqui para vir pegar a liquidez aqui embaixo, para depois continuar subindo. Estejam sempre atentos a isso, beleza? E para finalizar, o SHA-USD deu um trade fantástico aí hoje. Eu sei porque o Emílio opera isso. E olha só o tradeão que ele deu, chegando na região de liquidez aqui. Esse aqui, quem pegou essa venda aqui foi espetacular. O que a gente tem no SHA aqui, ó? Tá vendo que ele está no movimento agora? Ele chegou no order block de 1 hora e agora está subindo. O que é o próximo ponto de parada do ouro? Vamos só tirar aqui e botar no 4 horas para vocês terem uma ideia. Olha lá. Tá vendo? Ele veio, ele não rompeu o topo, teve esse sweep gigantesco aqui. Olha o tamanho do pavio do 4 horas. Que não consegui, deixou ele preso nesse topo aqui. Percebem? Porque tudo é pavio, então o preço ele não saiu desse range aqui. Ó. O preço não saiu desse range, que lá foi só um sweep. O que vocês têm que tomar cuidado agora? O ouro pode ser que ele venha testar essas regiões aqui de baixo, tá? Porque ele está virado para baixo, ele não conseguiu romper, teve aquela mega rejeição absurda lá em cima, e agora ele está vindo testar aqui para baixo. Ainda pode vir nesse order block, porque ele simplesmente tocou, fez a captura de liquidez, perdeu esse primeiro fundo. O que vocês precisam aguardar aqui no gráfico, no time frame menor? Uma confirmação disso aqui. O que seria uma confirmação? Ele perder esse fundo, voltar, e aí te dá uma venda de pelo menos até ali. Tá? Então ele teria que perder essa região aqui para voltar.
E aí, nisso aqui, você tem um order block nessa região para estar indo buscar primeiro alvo esse aqui, depois e já direto buscar o fundo. Beleza? Então era isso, turminha. Hoje o estudo foi mais longo para explicar para vocês, dar uma aulinha aí que eu estava devendo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quando eu for falar agora dos ativos, eu já vou fazer os desenhos previamente. Hoje eu deixei ele mais completão para vocês entenderem as movimentações, tá? Mas nos estudos normalmente que eu vou fazer, eu já vou deixar as marcações prontas para durante o estudo a gente só falar os possíveis alvos e movimentações do preço, beleza? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, um bom descanso e um excelente pregão amanhã.